Olá, está começando mais uma edição do programa Minuto Mamãe Bebê e a gente vai começar falando sobre bolsa rota com a Mari de Luca, minha obstetra. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Mari. Um prazer estar aqui com vocês. Finalmente consegui te trazer. Já nos conversávamos e tirávamos dúvidas na época só do canal e agora você veio para a TV conosco também para informar as mamães e todo mundo que nos acompanha. Então a gente escolheu o tema bolsa rota para começar a nossa conversa. Mário, o que é bolsa rota? Conta tudo para nós. É bom a gente conversar um pouquinho sobre a bolsa rota, porque tem aquele mito, né? Rompeu a bolsa, preciso sair correndo. E agora? Né? E agora? O que eu faço, né? Aquela cena de novela, né? A bolsa rompeu, meu Deus, aquele desespero, correndo, pega né? correndo, entra no carro, vou ganhar a criança no meio do caminho. Isso aí. Então, a gente sabe que a bolsa... Então, o bebê, quando ele está dentro do útero, ele está envolto numa membrana que tem um líquido amniótico, que a gente chama, né? E protege esse bebê. Muitas vezes, a bolsa pode romper fora do trabalho de parto, né? Ela pode romper só no final do trabalho de parto e algumas vezes o bebê pode nascer com a bolsa íntegra, que a gente chama daquele bebê empelicado, que ele nasce com aquela membraninha. É mais tão difícil. Bonito de ver, né? Porque daí tu consegue ver o que tu imaginou aos 9 meses ali, que o bebezinho ali se mexendo. Exatamente. Eu só vi em vídeos, eu não sei se tu já viu pessoalmente. É mais difícil às vezes de ver porque, na maioria das vezes, no parto vaginal, se a bolsa está íntegra até o finalzinho, no período expulsivo, na maioria das vezes ela acaba rompendo, mas às vezes acontece de sair o bebezinho com a bolsa ainda íntegra em volta dele. Que bacana. E aí, para a gente conversar um pouquinho sobre a bolsa rota, é importante a gente saber, né, bolsa rota, ou seja, quando rompe essa bolsa, é importante a gente saber que durante o pré-natal, o seu obstetra vai rastrear algumas infecções, né? Então, uma das infecções que a gente rastreia é o estreptococo, né? Durante a gestação, a gente costuma fazer exames de urina, avaliar se a paciente tem uma secreção vaginal com alguma característica de infecção ou não, tá? E por que tudo isso é importante? Além de rastrear a infecção, pra gente, porque a maioria das vezes quando a bolsa rompe fora do trabalho de parto, pode ser alguma infecçãozinha, alguma bactéria que irritou ali e rompeu. Então é importante a gente saber isso também. Porque o normal seria ir até os 9 meses, 41 semanas com a bolsa fechadinha e íntegra. Normal é o que pode acontecer, mas às vezes pode romper antes. E se romper antes e tiver tudo bem, não tem problema a gente esperar um pouquinho. Entendi. Né? O que a gente chama de período de latência. Então, se a sua bolsa rompeu, o seu rastreio de infecção durante o pré-natal deu todo negativo, você não teve aquela bactéria que a gente chama de estreptococo, os seus exames estavam todos normais, o líquido saiu claro, você não está com nenhum sinal de infecção, muitas vezes o seu obstetra vai optar para conversar com você, para você esperarem a fase de latência. O que é? Esperar um pouquinho, que aquele líquido, muitas vezes, ele vai ativar o trabalho de parto. Então, às vezes, ele pode causar uma irritação ali naquele colo e iniciar as contrações, então iniciar um franco trabalho de parto, ou às vezes não é um franco trabalho de parto, mas só aquele tempo que você esperou de latência, ele já modificou o colo e vai facilitar depois para a gente entrar em trabalho de parto. Entendi. Olha só como é importante estar com os exames em dia, porque se você não tem essa informação, daí você não se sente segura para manter aquela gestação. Exatamente. Se você não tem os exames em dia, talvez o obstetra não vai ter segurança de esperar o tempo de latência, né? Então, por isso que é importante. Tem que obedecer o obstetra. Se ele pede os exames, bora fazer os exames, porque a gente está falando de uma vida. Exatamente. Né? Então, é um momento que... Toda a segurança é importante, né? Quanto mais a gente puder fazer exames para proteger o seu bebê, né? Dar uma segurança para ir até o final, o parto, independente da via, você puder fazer isso é melhor, né? Com certeza. Eu digo assim, a fase que eu mais me cuidei na vida é quando eu estava grávida. A gente se cuida mais, porque não é mais só a nossa vida, é a vida de um outro ser, do nosso bem mais precioso ali dentro, que vale a pena e vale muito a gente tomar todo cuidado. Mari, quanto tempo depois que rompe a bolsa, o bebê ainda pode ficar ali no útero? Então, esse período que eu falei de esperar um pouquinho, a maioria dos estudos e dos hospitais seguem o período de latência de 12 horas. Né? Tem estudo que espera 18, 24 horas. Mas o que a gente, na maioria das vezes, vê que a maioria dos hospitais e maternidades esperam 12 horas para ver se essa bolsa que rompeu espontaneamente desencadeia esse trabalho de parto. Se não desencadear depois de 12 horas, a gente costuma fazer uma manobra ativa para ajudar a entrar em trabalho de parto.
né? Então, ou estimular com alguma medicação, né? Ou seja, misoprostol ou citocina, ou ativar, se essa mulher já tiver um pouquinho de contração, internar para ajudar ela a ativar mais o corpo dela, para ajudar as contrações. Ainda falando sobre bolsa, primeiro a gente falou numa bolsa que se rompe naturalmente. E agora a gente fala sobre uma bolsa que os médicos muitas vezes fazem o movimento para romper, para ajudar a entrar no trabalho de parto. Tem os dois lados também, né? Às vezes o seu médico pode, durante o trabalho de parto, conversar com você, né? E ver assim, olha, tem alguma coisa, está um pouquinho devagar a evolução, né? Avaliando tipo, no partograma ou avaliando como é que está a evolução do bebê, a dilatação, se está tanto tempo na mesma dilatação. Está muito parado o negócio, esse corpo não está se mexendo muito, vamos auxiliar. Aí ele pode conversar com você. Então, o que você acha da gente romper a bolsa para avaliar? Aí, às vezes, romper a bolsa. O romper a bolsa, o líquido amniótico, ele dá muitas informações para a gente, né? O líquido amniótico clarinho é sinal de que o bebê está bem, né? Às vezes, o líquido amniótico, ele pode ter uma cor diferente, né? Esse é o líquido meconial, quando o bebê faz o cocô dentro da barriga da mãe, que é o mecônio. Sinal de opa. É um sinal de alerta, mas não quer dizer um sinal de gravidade que precisa ir para cesárea urgente. Tudo vai depender, a gente avalia também, né? Porque a gente avalia conforme está esse mecônio, se é um mecônio claro, se é um mecônio do fluido ou não, se é um mecônio mais grosso. Então, tudo isso são dados importantes do exame físico. Mas eu acho que o que você tinha perguntado é que algumas vezes, se está muito paradinho o trabalho de parto, alguns médicos podem optar por romper a bolsa, justamente pelo que a gente tinha comentado. O líquido, muitas vezes, faz essas reações químicas ali no colo e estimula a ter mais contração. Como também, saindo às vezes o líquido, a cabeça do bebê impacta mais no colo também, né? Uma alteração física, né? Então tem a química das substâncias e tem a física, que às vezes a cabeça impactando mais no colo estimula mais o bebê encaixar e a nascer um pouco mais rápido. Entendi. Nossa, como é importante a gente ter essas informações, até porque na hora quando está acontecendo lá a gente não fica perdido. Por isso que eu falo sempre das consultas do pré-natal, tirar todas as dúvidas. Sim. Todo esse tipo de informação tu vai passando para as tuas pacientes, orientando elas, para que lá na hora a gente já saiba. Aí tu vai dizer, não, ó, agora a gente vai fazer aquilo que eu te expliquei lá na nossa consulta. Eu acho que a mãe se sente mais segura para enfrentar cada fase, né, Mari? Sim, sim. E se vocês entendem, se a mulher entende o que está acontecendo com ela, com o corpo dela, ela se sente mais segura de esperar mais tempo um parto normal, né? Um trabalho de parto. Medo, né? Porque o medo é o grande vilão. Exatamente. Né? A gente fica com medo, a gente vai bloqueando todos os processos. Todo o corpo. Exatamente. E aí tu não relaxa e não deixa o corpo ir, né? Exatamente. Por isso que eu falo assim, ó. Qual o objetivo aqui do programa do Minuto Mamãe e Bebê? É levar a informação. Por quê? Porque a informação é que vai ajudar tudo a fluir. Então, assim, quando que eu criei o Minuto Mamãe e Bebê? Quando eu estava grávida. Por quê? Porque eu queria buscar informações. Daí eu fui atrás da Mari, fui atrás da Sol, de pessoas que entendem do assunto para eu me informar. E aí, o que eu pensei? Vou levar essas informações para outras pessoas também, para outras mulheres. E é isso que eu acho que faz a diferença. Com certeza, tu deves notar nas tuas pacientes, das que estudaram bastante, das que se informaram, das que te sugaram bastante nas consultas, fazendo várias perguntas. Chega lá na hora, elas estão munidas do que elas precisam, que é a informação. E isso vai dar força, vai ajudar a enfrentar todos os processos, né? É importante você saber o que está acontecendo e o que vai acontecer. Afinal de contas, é o seu corpo e é a vida do seu filho. É verdade. Então, você não pode estar apática ali, não, eu estou indo sem saber, não. Tem que saber o que é, o que são as contrações, como tem que ser a protagonista. Exatamente, como é que está sendo o desenvolvimento do seu filho dentro de você, se está indo bem, né? Se tem alguma coisa que você pode fazer para melhorar esse processo, né? E sem dúvida, a gente entender o trabalho de parto e como é que vai ser cada fase do trabalho de parto e os mecanismos, passa segurança e é meio caminho andado. É verdade. Mari, adorei. Muita informação e também assim, ó, se ficou alguma dúvida sobre esse assunto, vocês podem entrar em contato lá no Instagram do Minuto Mamãe e Bebê e também no Instagram da Mari, doutora Mari de Luca. Lá ela nos ajuda a responder todas essas dúvidas sobre bolsa rota e também sobre tudo que envolve ginecologia e obstetrícia. Mari, muito obrigada pela tua presença. Finalmente é um prazer ter você aqui ao nosso lado. Te espero mais vezes e até os próximos encontros. Obrigada, Mari. Até o próximo. Você conhece a Dr. Kids?
A Dr. Kids é um serviço inovador de atendimento pediátrico que atende seu bebê na segurança da sua casa, no conforto do seu lar, de maneira rápida, humanizada e eficiente. Com apenas alguns cliques, você localiza e aciona o pediatra mais próximo de sua casa. Baixe já o aplicativo para iOS ou Android e chame seu Dr. Kids. Dr. Kids, cuidando do que você tem de mais precioso. Eu quero saber se você já ouviu falar em constelação. Se você ainda não conhece, hoje eu trouxe a pessoa especialista no assunto para te explicar tudo sobre isso. Devadaia, bem-vinda, nossa terapeuta, criadora dos florais Flor de Amor e também da terapia Vida Nova. Você trabalha com constelação, é isso? Eu queria entender e ajudar a explicar para as nossas mamãezinhas que nos assistem, para os papais também, o que é a constelação e quando a gente pensa em constelação justamente para a família, mãe, pai, a criança nova ali no meio, como é que funciona? Bom, primeiro que nada, gratidão por me receber, feliz ano novo. É verdade. E, olha, a constelação, a gente geralmente remete a Bert Hellinger, que é o pai da constelação familiar, a técnica mais conhecida. Eu não sou formada em constelações familiares segundo Herbert Hellinger, embora estudei muito, pratiquei muito por muito tempo, mas eu estudei isso na faculdade de psicologia, toda a terapia sistêmica, porque toda constelação é uma terapia sistêmica, que trabalha o sistema, quer dizer, não trabalha uma pessoa isolada, um indivíduo, mas o grupo, estuda o sistema. E a família é um grupo, né? Então a constelação, ela trabalha a pessoa em relação ao seu grupo. Eu trabalho uma constelação que ela se chama Meu Universo. E ela trabalha a pessoa em relação ao seu mundo, ao seu universo, no aqui e agora, não em relação ao passado. Embora aparecem coisas do passado, não em relação à árvore genealógica, embora aparecem figuras da família, mas em relação a aqui e hoje. O que está impedindo que a minha vida flua com tranquilidade? O que está fora de lugar? Porque a constelação trabalha muitos lugares, que tudo que está fora do lugar já não flui igual. Entendi. Por isso que eu chamo meu universo, porque é que nem o Sol em relação aos planetas. Imagina que eu sou o Sol no meu universo e tem os planetas. Se eu saio do meu lugar, eu atrapalho todo aquele universo. Olha e só. Se um planeta sai do lugar, atrapalha também toda aquela constelação. A importância de cada um se colocar no seu lugar. Isso. E é justamente isso que acontece na maternidade. Nasce uma criança e daí os lugares vão ficando meio perdidos, assim. Tu não faz mais o teu papel de mulher, o pai não está fazendo o papel de pai, e daí vai dando os conflitos, né? Toda família, quando nasce uma criança, tem que fazer um espaço, né? É que nem no universo surgiu lá um corpo celeste diferente, e se então adequou. Tudo tem que se ajustar. E como a criança ela nasce num estado de fragilidade, de precisar de muito cuidado, a tendência é toda a família olhar para aquela criança, e é natural. Só que esse olhar não pode desconsiderar o que já existia antes. Em constelação, uma coisa que é básica, a gente sempre respeitar quem chegou antes. Porque há uma ordem, um fluir. Outro exemplo que eu dou em relação à constelação é que a energia da vida é como um rio, é um fluxo. E esse fluxo, ele vem da nossa ancestralidade, passa por nós e segue em frente. Então, ele tem que funcionar assim. Se eu me viro de costas e eu não dou atenção para aquilo que vem pela frente, e eu fico olhando demais para trás, para os pais, para os avós, eu atrapalho o fluxo e eu sou atropelada pela corrente do fluxo da vida. Eu atrapalho. Olha só. Então, o que acontece muitas vezes é que é natural os pais olharem para a criança, mas também acontece às vezes que um dos pais fica de lado, ou não se olham mais entre si. Exatamente. Ou a criança, o irmãozinho que veio antes não é mais olhado. Olha só, daí o que tu falou de dar valor para quem veio primeiro também, para ter. Primeiro. Então Isso cada um acontece tem o muito, seu lugar. realmente.
A criança só existe porque o pai e a mãe se juntaram, mesmo que seja por um instante. Sim. Então, lembrar que antes daquela criança existir, a mãe já era mulher e o pai já era um homem adulto. E que aquela criança, ela veio depois deles e precisa ser honrado o lugar deles como casal, ou pelo menos, se não são um casal, como a sua individualidade, a respeito pelo que eles eram antes. Não é que eles deixaram de existir, não tem mais vida, agora só existe a criança. Isso acontece Isso mesmo. isso e é um aí. erro, porque se a gente for perguntar para aquela família se eles estão felizes, se eles sentem que as coisas estão no lugar, eles vão dizer, não, a gente está perdido. Tá tudo confuso. Por quê? Porque a criança veio e cada um perdeu o seu posto naquela família. Sim. E muitas vezes essa questão do filho maior perder também o posto dele. lugar. E aí ficar... ser mais olhado. Exatamente, com ciúme, daí da rejeição. Por quê? Porque os pais não souberam colocar o filho, o primogênito, no lugar dele. Sim. Às vezes os pais não se olham mais entre si, ou não olham o filho mais velho, ou a criança vira o rei do lar. A criança faz, e para o mundo. E não é isso, gente. É de receber bem, acolher, dar o seu lugarzinho, mas o seu lugarzinho. Então, se a família tem uma estrutura que tem um quarto para o neném, né? Então, dá prioridade para acostumar aquela criança aos poucos e ficando no seu quarto e ter o seu espaço naquela família. E que o espaço do casal seja respeitado. Claro, isso não é radical, mas é o que se busca. Aos poucos ir definindo esses espaços. E a mesma coisa em relação aos avós. Quando nasce uma criança, mesmo que, principalmente o primeiro neném que chega, se cria uma família raiz. Então, os avós passam a ser a família antiga, a família raiz, não a família. A família ali é papai e mamãe e as crianças. E eles, para interferirem, têm que pedir permissão. Não podem chegar invadindo a vida dessa família que está nascendo, porque eles interferem na autoridade dos pais e atrapalham também aquele fluxo. Olha só a importância de respeitar Sim. o lugar de cada um. Agora eles não são mais os pais, agora eles estão na posição de avós. Então, quem coordena esse barco agora são os pais. Isso. E isso acontece muito, principalmente quando é a sogra, que se sente no direito, não, mas é filho do meu filho. Só que assim, antes disso existe o respeito, né? Isso, então, quando ninguém atropela ninguém, as coisas fluem. Agora, quando tudo se bate, e daí assim, se uma família já fez toda essa mudança e está tudo perdido, e daí quer consertar, como que seria esse acompanhamento contigo? Como que seria essa constelação? Olha, geralmente é uma sessão, o que é muito legal da constelação, geralmente é uma sessão só, porque ela traz muita verdade, muita realidade do que precisa ser mudado. Se ficar muito complicado, se marca uma segunda, mas raramente. Geralmente é uma sessão de umas 2 horas, e onde se vê o que está fora do lugar e como que a gente ajusta aquilo. E ajusta num campo que é uma espécie de painel onde a gente projeta aquela realidade, vê os lugares e depois aquilo naturalmente ao longo dos dias vai entrando na nossa vida e a gente com consciência começa a respeitar. Não, meu companheiro é meu companheiro, ele veio antes. Essa cama, quem deita ao meu lado é meu companheiro. O quarto do meu filho é o quarto do meu filho, não é um lugar para guardar os brinquedos, é o quarto da criança, é o mundinho infantil dele. Como a gente vai repetindo também atitudes que a gente via. Por exemplo, a minha mãe fez cama compartilhada comigo, eu faço cama compartilhada com a minha filha. Então, querendo ou não, ela colocou o meu pai numa posição que não era a dele e eu estou colocando meu marido numa posição que não é a dele também. Muitas e aí vezes a gente vai o pai se vê expulso da cama, que era dele antes, exatamente. Né? Vai dormir no chão, vai dormir no quarto da criança e os pais... Os avós, né, os pais do casal, de um dos dois, entram sem pedir permissão na casa e vira aquela bagunça. Então, a primeira ordem é, meu corpo é meu, ninguém pode se meter. A cama é do casal, o quarto das crianças é da criança. E depois lá fora, da porta para dentro, é daquela família. Da porta para fora são convidados e tem que pedir permissão para entrar. Olha só. Eu digo que a ordem vem antes que o amor, porque onde há ordem, o amor consegue fluir. O amor gosta de ordem, o amor flui por onde as coisas estão organizadas. Se a nossa casa está bagunçada, se a nossa família está com tudo emaranhado, bagunçado,
dificilmente o amor vai conseguir prevalecer ali, fluir ali. Que é um sentimento tão limpo, tão lindo, que não bate com essa energia de bagunça, Não de bate com briga, bagunça, né? não. Porque quando as coisas estão desorganizadas, já tem aquele estresse. Sim. E daí, onde tem estresse, tem briga, o amor vai se escondendo, né? Sim. Então, realmente, faz muito sentido tudo isso que tu explicou. Adorei essas informações. Tenho certeza que se as famílias que estão nos acompanhando se sentiram nesse posto, eu confesso que eu me senti em algumas partes do que ela falou, do que a Deva falou. Busque informação. Entre em contato conosco através do Instagram do Minuto Mamãe Bebê, tem o Instagram da Devadaia também, dos florais. Flor de Amor. Florais Flor de Amor. Vamos mudar essa realidade, vamos deixar o amor fluir, né? Exato. Obrigada pelas informações e até a próxima. Um lugar pensado para quem quer amamentar. Aberto 24 horas por dia e equipado com produtos para auxiliar as lactantes em um momento tão único que é a amamentação. Aqui você encontra, além de uma mãe e enfermeira que entende muito do assunto, bombas extratoras de leite, potinhos e saquinhos para armazenamento, rosquinhas, tipóias, absorventes, adesivos cicatrizantes, chás, extratos, amor e afeto. Trabalhamos com venda e locação de bombas. Enviamos os nossos produtos para todo o Brasil. Conheça nosso site e nos acompanhe nas redes sociais. Via LAC, Universo da Amamentação. Hoje nós vamos falar sobre flacidez na barriga no pós-parto. Sol, bem-vinda novamente. Obrigada. Depois daquela esticada, não tem como não ficar peles. Daí dar aquele pavor na gente, mas temos soluções, é isso? Temos. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que assim, é um tempo de adaptação. Foram 9 meses para a barriga esticar, então ela não vai ficar normal. Apesar que nós adoraríamos logo sonho. Depois. É o nosso sonho. Mas tem sim tratamentos para a gente fazer, até na parte da dermatologia, com o pessoal da fisioterapia. E tem aquele uso questionável, que uns dizem que sim, outros dizem que não, da cinta. Então nós temos várias opções, alguns questionáveis ou não. Sim. Então, a cinta... O que eu acho? Que eu não vou entrar na parte da avaliação, que é mais com a fisioterapia. Se você fez uma cesárea, está com muita dor, eu acho que a cinta ajuda pelo menos para aquele início, porque ela dá uma seguradinha para a questão da dor. Entendi. Para essa questão da flacidez, eu também acho que ela não funciona para esse intuito. Eu acho que ela não é essa a função. Mas ela te dá uma segurança para você ir andando. Então, assim, nos primeiros 10 dias até dá para pensar em usar. Entendi, que legal. Principalmente na fase assim, que às vezes tem algumas mães que ficam mais sozinhas, dificuldade de levantar, para sair da cadeira, para amamentar. Eu me levantava assim, ó. Que é o que acontece muito com a gente no pós-parto. A gente fica com medo do que vai fazer ali, se faz muita pressão e aí machuca e os pontos, é difícil, né? É muito variável, na hora tu trava, não consegue sair. E aquela flacidez que vai ficando, devagarinho a pele vai voltando. Que nós temos que lembrar que a pele, ela esticou e agora ela vai encolher. Ela tem essa capacidade. Ela tem essa capacidade. Então, a flacidez, às vezes que nós olhamos com 1, 2 meses de pós-parto, por mais que algumas mulheres engravidaram e não ganharam tanto peso, aquilo ali não vai ficar. Aquilo ali ainda vai melhorar. Então, por mais que você já tenha conseguido voltar ao seu peso, ainda vai ter uma melhora. Então, eu sempre digo, acalma, espera, dá tempo ao tempo e 6 meses a gente reavalia. Bebezinho não está mais mamando exclusivo, dá pra gente pensar como se realmente precisa ou não. De tratamento, a gente faz muito laser. Laser de CO2 ajuda mesmo, ele dá uma retração boa na pele. E agora a gente faz muito que é o bioestimulador de colágeno,
que é o famosinho hoje em dia, que é o Sculptra e o Radiesse, os mais conhecidos, que a intenção dele é exatamente o que o nome diz, é bioestimulador de colágeno, ele vai estimular a formação de colágeno, que é o que vai tirar aquela pele molenga. Entendi. Então, tu vai dar uma boa ajudada naquela pele ali. Acabam fazendo em torno de 3 sessões, uma com intervalo de 30 dias, e vai melhorar essa flacidez da pele. Ai, que bacana, Sol. E é show de bola. Eu imagino, porque tu tá estimulando colágeno, que é algo que a gente vai perdendo ao longo dos anos, que é tudo que a gente Exatamente. quer. Aí vem um equipamento ali que te ajuda a estimular. Com certeza o resultado deve ser, tu ali no consultório deve notar gritantes diferenças. Exatamente. E o que mais legal é que assim, mais legal e às vezes a paciente às vezes tem dificuldade de entender. Não é que nem um botox ou um preenchimento que vai dar 2 semanas e já tem um resultado como ele fica. Não. O bioestimulador vai ter um tempo de agir, então tu vai fazer quando tu estiveres indo para a segunda sessão, é que aquela tua aplicação lá do começo estava começando a fazer Olha efeito. só, tem um tempo para o corpo responder. Tem um tempo. Quando a gente recomenda as 3, é para a gente fazer uma otimização em cima do que já está sendo otimizado. Entendi. Então, tu terminou as 3 sessões, fechou 3 meses. Daqui a uns 4, 5 meses da primeira aplicação é que daí realmente tu vai ver, nossa, olha tudo que eu ganhei de resultado. Que legal. Ali, mais pra frente. Mas acaba sendo muito interessante isso, porque a pele vai sendo estimulada e tu não tem a perda, né? E como é engraçado, assim, né? É um processo de 9 meses que deixou a barriga daquele jeito. Aí a gente quer que em uma sessão, em um mês, tudo seja resolvido num passe de mágica. Não tem como, a gente tem que esperar a resposta do corpo. Hoje, com o avanço da tecnologia e da medicina, a gente tem vários fatores que nos ajudam, mas mesmo assim a gente tem que entender que o corpo ele precisa ser respeitado, ele tem seu tempo, por mais que tu estimule de alguma forma, coloque, né, tem que esperar ele responder. Exatamente. E é uma situação que a gente já conversou outras vezes, que às vezes a gente não se reconhece. Com certeza. Dependendo como era a mulher, ela nunca engordou. E ali ela não engordou, apesar que a gente botar e ganhou o peso. Sim. Na verdade é bebê, é inchaço, é placenta. Sim, com certeza. Mas ela ganhou um peso que ela também às vezes tem dificuldade de imaginar que aquilo demora um tempinho para sair. Verdade. Então já vai dando um resultado bem legal e é lembrar assim, calma. Você vai voltar a ter uma barriga mais apresentável? Vai. O que não pode esperar é milagre. Tipo, eu já não fazia atividade física, eu já tinha bastante flacidez. E agora jogou a culpa toda lá no bebê, que virou aquela bola de neve, né? É verdade. Então, aí aquela coisa, a gente vai tentar voltar ao teu status pré-gestacional. E daí, eu consigo melhorar além? Com certeza. Vão ser mais sessões e a gente vai conseguir ir melhorando. E assim, cremes. Outra coisa que eu queria falar, que foi antes dos cremes, é assim, também tem que ver se durante essa gestação saiu muita estria, porque estria também ajuda a piorar, dificulta o trabalho. Então, assim, se tu já frequentou o consultório da Sol durante a gestação, já usou cremes, já preparou aquela pele, já auxilia depois no processo também, né? Também auxilia. E, na verdade, assim, a gente tem que lembrar que os cremes, eles são uma ajuda. Mas, como a gente sempre tem conversado aqui, né? Não há milagres. Com certeza. E os cremes, eles servem muito para manter aquela hidratação da pele. E, às vezes, o que a gente está achando que é flacidez, a gente fica, às vezes, com um pouquinho de distorção no nosso pós-parto mesmo. Não é exatamente só flacidez. Às vezes, é só uma pele mais ressecada. Então, a gente tá vendo, nossa, é flacidez, que exagero. Tu começou a passar creme e melhorou? Não foi o creme que melhorou a flacidez, aquilo ali era uma pele desidratada, ressecada. Só. Precisava hidratar, vem com viço, fica uma pele mais bonita. É verdade. E então, as gordurinhas localizadas também não confundir com a flacidez. E aí, o que tu indica junto com esse tratamento? Porque a gente sabe que tem que ser algo multidisciplinar. Não é só a magia lá do consultório com a fadinha, né? Isso. Em casa tem que ter também todo o engajamento, tem que existir boa vontade da gente, esforço. Então, assim, tu passa algo pra gente fazer em casa também, para auxiliar no resultado?
E principalmente o que eu oriento nessa fase, ainda mais que a gente está fazendo tratamento estético, é o maior momento que eu oriento a colágeno oral. Ah, olha só. Porque daí a gente realmente... Dá um upzão ainda. Dá um upzão. Tá no oral, tá lá fazendo o procedimento. E tá fazendo o procedimento. E, reforço, colágeno oral nunca vai estar abaixo de uma dieta balanceada. Então, a dieta sai, toda vez que sai, água e dieta. E a dieta balanceada, que eu digo, é uma dieta saudável. Claro. Que tem que comer os nutrientes que nós precisamos. Isso vai fazer diferença. Até para a gente aproveitar ao máximo daquele tratamento que nós estamos fazendo. Com certeza, tu está investindo um valor, está criando uma expectativa, mas aí não adianta, tu vai lá no consultório, sai, come um McDonald's, toma um refri, aí não bate, as coisas não se encaixam, né? Isso, elas não se encaixam. Então, tu tem que ter um hábito mais saudável. Como dizem as pessoas, preciso de nutriente, preciso de saúde, preciso de vitaminas, para daí eu ter. E, na verdade, a gente com saúde... nós vamos conseguir também daí estar mais bonitas. É verdade. Beleza vem muitas vezes de estarmos saudável. Eu digo que ela é consequência. Sim. Beleza é consequência do saudável. Verdade. A gente vê muito esses cremes que aceleram e que queimam para passar na área. Isso também realmente ajuda? Não. É só marketing. Esse é mais marketing, assim. Essa é a minha dúvida, assim, sabe? Porque se fosse tão eficiente, né? E eles são baratos, se tu pensar, se eles fazem tudo isso, eles são até baratos. Sim. Apesar de eles venderem, eles são um preço caro, mas se eles fossem tão bons, eles seriam baratos. Com certeza. Então, e esse é o maior cuidado, porque daí, assim, às vezes você quer tratar uma flacidez, mas você não voltou à atividade física, você acabou comendo errado. Na verdade, não é só flacidez, tem uma gordurinha localizada. Então, é como tu falou, é um conjunto. Sim. E uma mãe saudável, com atividade física em dia, alimentação, é um bebê saudável, uma família feliz, acaba tudo ficando atrelado. Então, tudo isso ajuda. Sol, muito obrigada por trazer para nós sempre tanto conhecimento e formas da gente voltar a nos sentir mulher, porque a gente sabe que é tão difícil no pós-parto. Obrigado por dividir sempre os teus conhecimentos, trazer novidades. É tão rico isso para nós, porque dá vontade da gente se cuidar, dá vontade da gente ir lá no consultório, fazer botox, cuidar da barriga. É muito gostoso conversar contigo e também levar para as mães que nos assistem opções para se cuidarem, para se sentirem melhor. Obrigada, até a próxima. Até a próxima. Hoje eu quero mostrar para você como usar, como lavar, como montar essas maravilhas que a Stephanie trouxe para nós. Então, são fraldas de pano ecológicas. Saímos das fraldas de pano que assavam, que faziam mal para a pele, que eram super difíceis de usar, e agora a gente veio para uma tecnologia. Então, assim, a gente evoluiu, mas pensando no planeta, né? Porque a primeira evolução trouxe muito lixo. Sim, então, exatamente. agora a gente evolui mais um pouquinho para ter uma opção mais ecológica, né, Stephanie? Então, conta um pouquinho para nós sobre os tamanhos que tem. Essa daqui é um pouquinho maior, essa é uma média, essa daqui é bem pequenininha. Então, fala para nós sobre o que tu trouxe hoje. Vou falar. Na verdade, a fralda ecológica, ela é tamanho único. Tá. Então, assim, essa é a fralda que ele comentou que é a média. Na verdade, ela vai desde o nascimento até o desfraude. Por isso que ela é toda ajustável por botões. Tem outros, por exemplo, no enxoval completo, consegue usar apenas esse tamanho, que ele é tamanho único e totalmente ajustável, desde o nascimento ao desfraude. Porém, a gente tem 2 tamanhos especiais, digamos. Então, a maioria das nossas clientes, por exemplo, usa apenas essa. Porém, temos clientes que têm bebês prematuros ou bebês muito pequenininhos, em que às vezes não querem esperar servir a tamanho único, que é aproximadamente 4 quilos, 4,5 kg. Imagina, nasce bebezinho bem pequenininho, não tem como, nas coxinhas ali, o botão não vai ajustar. Sim, e essa aqui é toda ajustável por botões. E essa de recém-nascido e prematura é ajustável por velcro. Por que a gente faz por velcro, a específica para recém-nascido e prematuros? Porque a troca, para ser muito mais rápida. Então, geralmente, recém-nascidos não gostam de trocar fralda. Então, incomoda eles, né? Então, na hora de trocar, é muito mais prático a gente fazer um fechamento ali rapidinho, de madrugada, durante o dia mesmo,
com velcro do que por botão. E com o passar do tempo, o bebê já vai tendo um pouquinho mais de autonomia e o velcro daí não vai sendo legal. Porque além de ficar, por exemplo, 2, 3 anos na lavagem, o velcro pode perder um pouco da sua eficiência. Olha só. Mas se usado durante poucos meses, que é o recém-nascido ali, não tem problema. Então ele é um pouquinho diferente da fraldinha tamanho único, porque ele é ajustável por velcro e ele é um modelo capa. Então ele não tem o forro da fralda, ela é assim, ó. Por O quê? absorvente vai direto nele. O absorvente vai direto na pele do bebê. Por que também que a gente faz modelo capa e não faz o modelo que tem o bolso, né, que tem o forro? Porque o recém-nascido, ele faz muito xixi e muito cocô. Precisa de muitas trocas, em torno de 8 até às vezes 10 vezes trocas por dia. Então, para não precisar, imagina, comprar um enxoval de fralda do recém-nascido, o modelo capa vem com uma vantagem, porque dependendo, né, do xixi e do cocô que o bebê faz, a gente pode trocar só o absorvente. Então, vai trocar o bebê, só tira o absorvente, insere outro absorvente na mesma capinha, que legal. muitas vezes não suja. Claro. Então, é uma economia, uma forma da... Porque como é um produto que tu vai usar menos tempo, Sim. então já te facilita para tu não teres que comprar várias capinhas dessa daí. Então tu compra Exatamente. um número reduzido, porque não vai nem sujar, então tu vai reaproveitando, só vai trocando o absorvente. Isso, a gente recomenda em torno de capinha recém-nascido, em torno de 5 a 8, no máximo, assim. Mas 5 dá conta do recado. Então, é só o... E esse absorvente depois a gente pode usar na fralda maior? Esse aqui é específico para recém-nascido, que a gente vende junto. Mas tem um outro absorvente, que é esse aqui, ó, que ele pode ser usado na fralda maior. E na capinha, em vez de ser dobrado nesse sentido, a gente dobra nesse sentido aqui, ó. E 3 vezes, em vez de 2. Daí ele fica o tamanho da recém-nascido. Daí também já é mais uma economia Daí é ou só uma opção, inserir né? aqui, sim. Que legal. Então, o ajuste, por exemplo, da recém-nascido, a gente, né, coloca o bebezinho, pegando uma boneca aqui para tentar ensinar. Mas, né, deixa sempre, porque aqui não tem umbigo, mas a gente deixa a fralda abaixo do umbigo. E aqui, ó, como é pequenininho, é mais fácil por velcro. Mas no botão, depois, quando o bebê é maior, e coloca a fraldinha, ó. Fica aqui o ajuste, né, deixar um ajuste que fique rente, mas que fica seguro. Depois só realizar a troca. Entendi. Que bacana. E daí, esse outro modelo que tu tens aqui é um modelo especial também, né? Sim, esse é um modelo especial para crianças, às vezes, que tem, né, alguma disfunção na questão de fazer xixi, né, demora mais para desfraldar, tanto à noite, quanto algum problema neurológico. Então, ele vai de 2 até 7 anos. É um modelo bem maiorzinho do que esse aqui, né? Então, não aparece tanto, mas ele muda bastante. Eu queria que tu montasse para nós um exemplo nessa fraldinha vermelha, que é o tamanho único, de como colocar um absorvente ali dentro. Sim. E queria entender, assim, ó, qual a necessidade, quantos absorventes tem que colocar, qual a dobradura, como é que vai funcionar? Então, ou se a mãe vai ter que ir testando para ver o que dá certo, o que dá errado. A mãe, ela vai testando, mas sempre tem uma base. Por exemplo, assim, ó, esse aqui é um absorvente de Melton, que a gente chama 4 camadas. E a gente tem de 4 ou 6 camadas. Vou pegar um de 6 camadas para mostrar. É a mesma coisa que o de 4, só que tem mais uma dobra. Então, no começo, o bebê sempre vai usar esse que é o mais fininho que a gente tem. Então, eu vou mostrar aqui como é que se coloca. A gente só segura, encaixa aqui no bolso, dá uma puxadinha, deixa ele rente aqui, ó, a costura, aqui, ó, e puxa, né? Então, já simplesmente coloquei. É só encaixar. Só encaixar. Conferir, né, se tá rente aqui os elásticos. Nas costurinhas, porque ele tem que ir a todas as costuras, né? Mas é bem simples. E daí fazer o ajuste da fralda. Digamos, esse bebê, ele é bebê bem pequenininho, né, que é uma boneca. Então, a gente vai ajustar a fralda para ela ficar pequena. Então, a gente ajusta a perninha, depois vai ajustar a cintura. Vou colocar aqui. E que nem a fralda recém-nascido que eu montei, né? Então, fazer o ajuste aqui, deixar aqui direitinho e prender com o botão.
fazer rapidinho aqui. A questão de quantos absorventes vai precisar, isso é muito particular do fluxo do xixi do bebê. Entendi. Porém, sempre tem uma previsão. A gente começa com um de 4 camadas. E quando que a gente vai saber que é preciso trocar? Quando a gente vê que na hora de trocar a fralda, o absorvente saiu encharcado. Se ele saiu encharcado ou teve algum tipo de vazamento, por exemplo, e ele saiu encharcado, então a gente tem que reforçar a quantidade de absorvente. Então, por exemplo, se estava usando de 4 camadas, a gente passa para o de 6, que tem um pouco mais de camadas para absorver. Então, usou o de 6, o bebê cresceu lá pelos 6 meses, 8 meses. Ah, está começando a sair muito encharcado. Ou teve algum primeiro vazamento. Então, em vez de 6 camadas, eu preciso de 8. Então, 8 serão 2 desse. Então, vai fazendo assim. Entendi. E por que a gente não... Ah, então eu vou começar já com de 6, para evitar qualquer problema, assim, sei lá. Não, sabe por que não? Porque senão vai ficar muito volumoso. Imagina uma fralda, né, de um bebê pequenininho, com um absorvente já grosso, assim, né, que é relativamente um pouco mais grosso. Então, o ideal é começar com um absorvente que seja suficiente para uma troca. Entendi. E com o tempo isso vai aumentando, a gente vai sentindo, sabe? Claro. E daí à noite muda também, por exemplo. Sim. E daí é aquilo, primeiro vai ter a tua orientação, só que quando chegar em casa, na prática, a mãe que vai ver o que dá certo, como é que vai funcionar para aquele bebê, o fluxo dele também. E daí eu queria entender como é que funciona assim para higienizar. Fez cocô, fez xixi, daí a fralda também tem que ser lavada, porque como o absorvente vai por dentro, o xixi e o cocô ele vai ter contato com o tecido da fralda, né? Então, digamos, eu coloquei a fralda, demorou umas 3, 4 horas e ela fez bastante xixi. Então, eu realizo a troca normalmente, né? Tira a fralda, faz um rolinho, assim, só tem xixi, faz um rolinho e guarda. A gente sempre recomenda guardar em lugares fechados, mas não abafados. Então, pode ser um balde com tampa ou, por exemplo, a gente tem aqui, ó, um saco que a gente chama saco impermeável de lavanderia, que ele é um tamanho grande, que ele é específico para isso. Então, ele não deixa vazar nenhum líquido, não deixa ficar cheiro. Então, a gente tá usado aqui, só vai acumulando até a hora de lavar. Fecha direitinho. Justamente por ser indicado lavar só elas, né? Do que com outras roupas. Até pode, mas o ideal mesmo é reunir uma boa quantidade e lavar tudo junto, porque tem algumas características na lavagem. Ela é bem simples, mas ela não pode amaciante, né? Que geralmente na roupa vai. Sim, então não pode amaciante e não pode altas temperaturas. E geralmente não precisa de muito sabão, sabe? Então... Um pouquinho já é o suficiente. Um pouquinho já é suficiente. Porque a gente tem que garantir que a gente tire todo o sabão da fralda. Né? Como não é uma roupa comum que às vezes só tem suor ou uma pequena sujeira de um bebê. Tem xixi. Então, a orientação. Isso tudo quando é comprado com a gente orienta, né? Claro. Mas então fazer um pré-enxágue com água, tirar todo o resíduo de xixi, né? Ou manchinha de cocô. E depois lavar com sabão, para evitar que os cristais de ureia do xixi penetrem na fralda. E daí fique muito difícil de tirar. E outra coisa, a pomada, ela não pode ser utilizada porque ela mancha o tecido e ela cria uma camada, né? Isso, pomada não vai precisar, né? Porque o bebê não vai assar, mas às vezes na introdução alimentar pode ficar um pouquinho vermelho, porque muda o pH do cocô. Mas a gente não recomenda, porque ela impermeabiliza o tecido, sabe? Então, é algo que... Mais uma economia e mais um benefício para o bebê. Sim. Porque não precisar ficar passando cremes que a gente sabe que são produtos químicos, né? Eu acho super vantajoso também. E, por exemplo, quando o bebê agora faz cocô, né? Então, até 6 meses, o cocô do bebê, ele é de leite, ele é líquido. Então, ele pode ser armazenado a fralda até uns 3 dias, mesmo com aquele cocô de recém-nascido. Não vai mofar, não vai estragar a fralda, não vai ter problema nenhum na máquina. Ele é hidrossolúvel, não é o cocô que a gente conhece de uma criança maior. E depois dos 6 meses, o cocô já fica sólido. Então, é só retirar e colocar no vaso. Isso, a gente vira no vaso.
vai ficar só a manchinha, não tem problema, não vai ficar, né, nenhum resíduo grande. Fecha, faz a mesma coisa e guarda no saco, até a hora de lavar. E até tem esse saco que é ótimo para armazenar durante o dia a dia. E também ele é perfeito para viagem, porque quando vai viajar, e como é que eu vou usar as fraldas? Leva, não dá, né, não dá trabalho, assim, não tem problema na hora de armazenagem e tudo mais. E esse aqui, por exemplo, eu vou dar uma passeada, vou no shopping, vou no parque. Vou guardar elas. Tem um saquinho pequenininho também, que é a mesma coisa. Usa, coloca no saquinho, não fica cheiro, não tem problema nenhum. Legal, adorei, Stephanie. Parabéns. Adorei conhecer os teus produtos, entender como é que funciona. Espero que quem está nos assistindo também tenha gostado. Muito obrigada, até o nosso próximo encontro. Obrigada, até a próxima. Um assunto que está sendo muito conversado, que tem muitas dúvidas rolando entre as mamães, os papais e as professoras, é o retorno das crianças para a escola. Então eu trouxe uma profissional que sabe tudo sobre esse assunto. A Elô, bem-vinda, nossa Mari. Pedagoga. Tudo bem, querida? Obrigada por estar aqui, né, falando sobre esse assunto, falar para as mães que é tão importante esse retorno agora, mais tenso para todo mundo. Né? É verdade. Então, assim, foi um ano totalmente diferente de tudo que a gente já viu. Um ano de pandemia, onde as crianças ficaram muito tempo em casa, só com os pais. Algumas não conhecem ainda a escola. Tem isso também, E outras conheciam, sentiram falta e agora vão ter que retornar. Então, assim, eu queria entender se tem algo que a gente possa fazer para ajudar essas crianças, como que a gente procede para tornar esse momento um momento mais tranquilo. Sim, Mariana, acho que a gente tem que estar preparado, porque assim, ao mesmo tempo que todo mundo está desejando muito isso, né? A gente como mãe quer muito que eles voltem por perceber essa necessidade, essa falta, eu acho que nunca foi tão valorizado, né? É verdade. A falta que a escola faz para essas relações, para os aprendizados, principalmente para a criança foi muito restrita, né? A ambientes, a poucas interações. Então a gente tem que estar ciente de que assim vai ser muito bom, mas precisamos também entender que vão surgir dificuldades, né? E essas dificuldades a gente tem que estar junto em parceria com a escola para poder auxiliar o máximo possível as crianças, né? Porque eles que vão estar encontrando dificuldade. Claro. E a gente tem que estar mediando tudo isso. Então, o que eu percebo que vai acontecer muitas mães me procuram perguntando, eu não consegui fazer as atividades todas. Porque a gente já montou uma rotina, Sim. daí agora a gente não vai conseguir, do nada, assim, de uma hora para outra, voltar a fazer as atividades, as tarefas que vêm da escola. Sim, e aconteceu muito, a criança, por exemplo, no primeiro ano escolar, né, que precisaria estar alfabetizando, então tem um processo todo que estava em andamento e os pais não conseguiram dar continuidade no modelo online, e daí agora a criança está indo para o segundo ano e ela não está alfabetizada. E isso dentro daquilo que a gente estava acostumado, seria a criança está entrando atrasada, os pais se preocupariam. Sim. E aí eu tenho muito orientado nisso, que o ciclo de alfabetização, primeiro e segundo ano, são um conjunto. Então a gente tem que estar ciente que essa criança estava entrando na escola agora, que ela está com um atraso por conta de toda a situação, mas não terão várias assim. Então a gente tem que estar muito atento para ver até que momento que a gente não tem que estar entrando com um atendimento profissional para estar ajudando. Então os pais vão ter que estar muito atentos a essas questões de diferença na sala. A escola vai ter que lidar com isso, né? Crianças que foram muito estimuladas. Em casa e lá na escola, Isso. que a gente vai ter que ficar muito atento e ligado nisso daí. Porque assim, a gente vai ter que estar em contato com a professora toda hora. E aí, ele está conseguindo acompanhar? Está tendo uma dificuldade? Será que eu busco uma aula de reforço? Exatamente. Daí isso que eu queria entender, assim. Isso. Existe essa oportunidade de no turno inverso, a criança ir em algum lugar, até no espaço livremente, para praticar. Procurar um professor particular que esteja fazendo essa orientação, dependendo da dificuldade da criança. É muito importante que o professor, né, que a escola entre com essa informação e esse olhar atento à criança, para ver realmente ela precisa estar buscando um apoio fora, os pais não conseguem fazer isso. Então, a professora ali, ou o professor, vai ter que estar muito atento e orientar bem os pais para verificar onde que está a criança, se ela está conseguindo acompanhar, se foi só uma falta de estímulo durante o ano que passou,
ou se, enfim, ela vai ter que ser bem observada, né? Então, cada caso tem que ser bem observado e a gente conta com os professores que estejam muito atentos a cada um. Também vai ter uma demanda, Mari, das crianças que estão muito tempo com um cuidador, né? Com uma pessoa que às vezes não tem esse compromisso de educar, que está só cuidando. Então a gente sabe que na hora quando ela vai estar interagindo com outras crianças, ela vai ter aqueles desejos que antes estavam sempre sendo supridos. Exatamente. A atenção era só para eles. Exatamente. Era eles e a pessoa ali de confiança deles. Então, eu quero isso, eu quero aquilo. E acontecia. E acontecia. E aí agora a vida real. Né? Até porque a criança estava tinha muitas frustrações em relação a contato, né? Não tinha contato às vezes com os avós, alguns casos, né? Alguns casos não tinha contato com outras crianças que costumava ver. Exatamente. Então ela estava sendo frustrada por outros motivos, aí supria-se muito nesse cuidado, né? E agora tu resumiu tudo que aconteceu nesse ano de pandemia. Pois aí acaba agora eles voltando para uma realidade em que é escola, ambiente supostamente neutro, né? Que é um lugar onde as crianças vão todos têm os seus desejos. E aí todos vão ter que se relacionar, então os professores têm que estar bem cientes de que vão existir muito mais conflitos nesse momento. E os pais também, porque vão chegar na escola e vão ouvir esse tipo de conversa. Sim. Mas eu sempre acho muito legal a gente falar assim que o conflito é uma oportunidade. Exato. Né? É uma oportunidade de ensinar a criança a lidar com a frustração, ensinar a criança a lidar com a opinião do outro. Né? Então a gente tem que estar ali mediando, fazendo dando essa atenção toda especial. Sim. Né? Não é porque está voltando às aulas em que a gente agora vai conseguir relaxar. Na verdade, vai ter um momento aí, uma onda de tensão. Vai ser um ano desafiador. O ano passado foi, num sentido. Esse ano será em outro porque... sentido, Por exemplo, para mim, a minha filha não tinha ido para a escola ainda, então esse ano ela vai. E as crianças que ela vai ter contato passaram por outras vivências, então é isso que as mães têm que entender, que cada criança ali naquele grupo tem experiências de vida diferente e agora elas vão conviver em sociedade, então vai ter o professor e os pais em casa para conseguir orientar e fazer as mediações como você falou, mas a gente vai ter que ficar ligado, ficar em cima e atento a tudo, né? Sim, com certeza. E é bem isso, né? Antes a gente tinha uma rotina instalada, que era da escola, que dava aquela margem e ela coloca numa base, né? Que é aquela estrutura básica, até de rotina, né, Mari? Mas tem muitas famílias que não conseguiram manter uma rotina sem escola. Então a criança às vezes ia dormir muito tarde, porque chegava o horário de brincar virou o horário da noite. Eu conheço histórias assim, né? Então agora essas rotinas todas elas vão ter que estar se encaixando, né? Ou pelo menos em parte se encaixando. É lógico que a gente não vai normalizar tudo numa coisa só, mas elas vão ter que se encaixar e aí a gente tem que estar fazendo essa mediação toda. A gente tem que estar bem atento. Vai ser um momento bem delicado, mas muito importante para estar ensinando, né? Então, uma facilidade. Atenção, carinho, amor, paciência, são os ingredientes que não pode faltar. Exatamente. Nunca pode faltar, mas nesse momento agora de volta às aulas pós-pandemia, eu acho que a gente lembrar que a gente tem que apimentar esses sentimentos, usar e abusar deles, porque eles que vão nos ajudar, né? E também vão dar segurança para as crianças. A gente vai ter que orientar, vai ter que conversar com eles, vai ter que ouvir o que eles trazem da escola, ter embasamento para poder explicar, né? Trocar essas informações com eles. Não, filho, isso não é. Isso, filha, assim. Isso, então vai acontecer isso, provavelmente. E até filtrar, porque algumas coisas que vão vir da escola, a gente vai precisar fazer esse filtrozinho do tipo, realmente isso eu vou precisar conversar. Isso porque em alguns contextos a gente como mãe sabe, né, que às vezes vem uma situação em que a gente acha que tem que estar sempre o tempo todo agindo e não necessariamente. Às vezes a gente precisa estar observando para ter uma consciência da situação e agir, para não ficar o tempo todo. Eu quero um programa falar só sobre esse assunto, sobre mediação, né? Porque é muito difícil, tem um 8 e 80, isso, uma linha tênue ali, a gente vai andando. Ali é difícil, né? Às vezes ou a gente fala, ou a gente não fala nada. Então, assim, tu trabalha com crianças lá no teu espaço, então tu sabe nos ajudar a entender, assim,
quando que a gente deve agir, quando a gente deve deixar eles. Sim. Acho que é um assunto bem interessante Bem também pra gente interessante. Eu abordar. acho que a gente tem que, exatamente, todos os pais, a gente tem que se aprofundar nisso, porque é uma mudança, eu acho que a gente está vivendo, né? Uma mudança de posição, de modelo de educação. Verdade. Que a gente pode refletir e aprimorar, né? É verdade. Lô, boa sorte para nós, com as nossas boa crianças agora. sorte pra nós, Para exato, pra as todos. crianças das nossas telespectadoras também. A gente sabe que vai ser um desafio. A gente está louca que volte às aulas, né? As crianças na escola, mas a gente sabe que não vai ser... Não é que não vai ser tranquila, mas não vai exigir de nós, do nosso emocional, e a gente precisa estar preparado para isso, né? Perfeito, Mariana. Obrigada por Obrigada todas essas também. informações e até a próxima. Até a próxima.